Olá, vamos para mais uma aula de biologia. Eu sou o professor Wagner Oliveira e hoje nós vamos falar sobre o reino Animalia. O reino Animalia, ou também conhecido como Metazoa, ele é um reino composto por seres vivos eucariontes, multicelulares, heterotróficos, aeróbios e aclorofilados, e que podem ou não apresentar coluna vertebral decorrente da notocorda. Bom, esses nomes em destaque, eles não estão em destaques à toa. É justamente para que nós possamos recordar um pouco o que significa cada termo desse, certo? Bom, quando eu falo que o reino Animalia são seres vivos eucariontes, eu estou querendo colocar que, do ponto de vista celular, esses organismos eles têm um núcleo. Esse núcleo é delimitado por uma membrana que se chama membrana nuclear ou carioteca. Tá? Do ponto de vista multicelular, a gente já estudou que existem organismos unicelulares e que nós vimos no caso dos protistas, nos casos das bactérias, eles são organismos unicelulares. No caso do reino Animalia, eles são multicelulares. Um outro exemplo de organismos multicelulares foi o que nós vimos quando nós estudamos, por exemplo, o reino Plant, o reino Fungi, né, dos fungos, as plantas, certo? Quando eu falo que ele é heterotrófico, eu estou falando que ele é um organismo que ele não sintetiza o seu próprio alimento, mas ele é um consumidor, certo? Perfeito. Olha, lembra que quando nós estudamos o reino Plant recentemente, nós vimos que eles são organismos autótrofos, ou seja, eles sintetizam seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Quando nós vimos o reino Monera, que é o reino das bactérias, nós também observamos que algumas bactérias elas também são autótrofas, tá? Elas são quimiosintetizantes ou fotossintetizantes, tá? No reino Animalia, a gente observa que eles são heterotróficos. Consequentemente, quando eu falo que eles são aclorofilados, eu estou dizendo que eles não sintetizam seu próprio alimento por meio de pigmentação fotossintetizante, ou seja, eles não fazem fotossíntese. Tá? E quando eu falo que eles são organismos aeróbios, é porque eles precisam do oxigênio na obtenção de energia. Tá? Bom, em relação a apresentar ou não coluna vertebral, esses seres vivos eles vão poder ser divididos em dois grupos: os grupos dos vertebrados e os grupos dos invertebrados. Tá? Nesse nosso estudo, nós vamos inicialmente falar apenas dos invertebrados. Tá? O ramo da biologia que estuda os animais é chamado de zoologia. Invertebrados eles são animais que não possuem coluna vertebral, tá? Eles não vão apresentar um sistema ósseo formado por vértebras, cartilagens e, enfim, ligamentos. Não, muito pelo contrário, tá certo? Geralmente os invertebrados eles podem ser divididos em organismos de corpo mole, de corpo cilíndrico, de corpo achatado. A gente vai ver diferenças formas e adaptações desses organismos, mas eles não vão apresentar coluna vertebral. Tá? Corresponde a 95% das espécies animais, sendo que algumas já são bem conhecidas e caracterizadas, enquanto que outras ainda sequer se sabe da existência. Então, é um reino bastante grande. Na figura ao lado, a gente observa alguns organismos que são invertebrados e outros organismos que são vertebrados. Né? E aí, você saberia dizer qual desses aí seria os invertebrados e qual os vertebrados? Do ponto de vista da classificação, os invertebrados, ou seja, sem coluna vertebral, nós podemos agrupá-la em 8 filos, que são os filos mais importantes para que a gente possa ter conhecimento. Tá? O primeiro filo seria os poríferas, depois os quinidários, depois os equinodermatas, anélida, nemátoda, platelminto, molusca
e artrópoda. Observa na figura aqui que eu tenho os poríferas, os plateumintos, que são vermes de corpo achatado, eu tenho os quinidários e aí eu tenho os artrópodas. Tá? E aí na questão dos artrópodas, ele tem um subfilo, tá? Que são o subfilo crustácea, aracnídea, insecta e miriápodas. Tá? Ainda continuando nos filos dos invertebrados, eu tenho o anélida, o zecnordemata e o molusca. Tá? Nessa classificação aqui está faltando um que nós falamos agora há pouco, que é justamente os nemátodas. Sobre esses invertebrados, nós vamos ver de forma muito resumida e superficial, tá certo? Falar sobre alguns invertebrados, só que alguns outros invertebrados, como é o caso dos planteumintos e dos nemátodas, nós vamos ver com um pouquinho mais de cuidado e detalhe, porque eles são de interesse em relação à relação saúde-doença. Tá? Eles estão muito ligados ao processo saúde, doença e de programa de saúde da população. Então, isso é bem importante que a gente tenha um olhar mais cuidadoso sobre eles. O primeiro invertebrado que nós vamos estudar, ele faz parte do reino porífera. Desculpa, reino não, do filo porífera. Tá? Eles são formados pelas esponjas do mar, que são animais fixos ao substrato. Então, toda vez que eu falar um animal que ele é fixo a um substrato, ou seja, a uma rocha, a uma planta, a um outro organismo, eu estou falando de um organismo que ele é bentônico. Tá? Em sua maioria, eles vão fazer parte do que a gente chama de recife de corais. Eles são assimétricos, ou seja, variam de tamanho e de forma, tá? Não apresentam músculos, não vão apresentar sistema muscular, nervoso, nenhum órgão interno. Tá? Algumas funções básicas elas vão ser desempenhadas por algumas células específicas presentes nesses invertebrados. Tá? Eles são organismos filtradores e vão possuir um grande poder de regeneração de algumas partes do seu corpo. Então, geralmente, quando o organismo ele perde uma parte da sua estrutura, ela se regenera praticamente 100%, muitas vezes sem nenhum tipo de cicatriz. Bom, as relações ecológicas que eles estabelecem geralmente são relações interespecíficas harmônicas, como é o caso do comensalismo e do inquilinismo. Tá? Inquilinismo é porque muitas vezes ele serve de abrigo para outros animais. Tá? Ele fornece abrigo para outros animais. Bom, os poríferos eles estão relacionados principalmente no fornecimento de compostos antitumorais e anti-inflamatórios. De hoje é o quinidário, que são animais exclusivamente aquáticos, do mesmo modo que os poríferos. Tá? Eles são caracterizados pela presença de uma estrutura celular chamada quinida, que são substâncias tóxicas, urticantes. Então, eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, das medusas, das caravelas, e que esses organismos, eles queimam, eles produzem queimaduras quando em contato com a pele. Tá? Então, é justamente porque eles são formados dessas células, que são as quinidas, que são substâncias urticantes e tóxicas. Tá? Apresentam duas formas adultas, os pólipos e as medusas. Tá? Não vão apresentar tecido muscular e também não há um sistema nervoso. No entanto, em relação ao sistema nervoso, você vai poder observar uma rede difusa, assim, meio complicado, emaranhado de neurônios, tá? Que são células responsáveis pelo impulso nervoso. Eles possuem a capacidade também de regeneração de tecidos, assim como os poríferas, tá? E eles são carnívoros. Observa que no caso dos poríferas, eles são filtradores. A alimentação dele é pela filtração. No caso dos quinidários, eles vão ser carnívoros. Eles vão se alimentar de partículas em suspensões na água e de pequenos animais aquáticos. Então, gente, por hoje é só. Na próxima aula, nós continuamos com mais 2 filos
Espero que tenham gostado. Até lá!